Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. Queridos, eu li e reli. E olha que interessante, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Quando o profeta Isaías anunciou esta palavra do Senhor, era uma profecia. Era algo que ainda iria acontecer. Ele anunciou 700 anos antes de Jesus nascer. Uma palavra de Deus para o povo daquela época. E hoje ela já é realidade. É realidade em nossas vidas, na vida de toda a humanidade, onde a maioria de nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo! Nós vivenciamos uma profecia que foi revelada através do Senhor, usando um homem, um profeta, para transmitir aos homens daquela época que haveria de nascer o Messias. E eu gostaria que agora todos se colocassem de pé e que juntos, como foi falado desde o início, o único motivo de estarmos aqui é por causa dele. E agora juntos, eu quero que vocês o adorem com as suas palmas, com as suas palavras, pois esta palavra é uma realidade na minha vida e na sua vida. E a Ele toda honra, toda glória, que você possa aplaudir com todas as forças, que você possa louvá-lo, que você possa com as suas palavras engrandecê-lo. Se nós estamos aqui é por causa dele, somente por causa dele. O nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é rei, Ele é majestoso, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único, 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 Ele é o único, Ele é o único, Ele é o Rei, aleluia, Santo, 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 aleluia, Ele é o nosso Rei, aleluia. Fechem seus olhos. Aleluia, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por ter enviado o seu Filho para nos resgatar. Obrigada, Jesus, por ter se doado a nós, oferecendo a sua vida. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós e ser o nosso conselheiro, aleluia. Que possamos honrar o grande amor da Trindade, guardando em nosso coração a sua palavra, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Podem sentar, queridos. Vamos ler de novo Isaías 9:6. Quanto mais a gente lê, mais nós memorizamos. Eu tenho certeza que jamais você que não conhecia essa palavra vai se esquecer dela. Isaías 9:6 diz:
Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Queridos, quantos anos antes de Jesus nascer que esta palavra foi anunciada? Quanto? 700 anos. Isso mesmo, 700 anos antes. O profeta Isaías anunciou a sua chegada, destacando a sua grandeza, a grandeza do seu reinado e a excelência de seu nome. É incrível, queridos, imaginar. Eu queria que vocês imaginassem comigo. Aquele menino que nasceu em uma manjedoura, como nós podemos ver aqui. Um lugar onde se coloca comida para os animais. Em um estábulo. Com toda simplicidade. Ser o mesmo. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu não sei se vocês estão aí sentindo a presença desse Deus maravilhoso. Mas aqui eu estou sentindo tanto a presença do Espírito Santo. Tanto a presença do Papai, tanto a presença de Jesus, porque esse culto é para Ele, nós estamos aqui para Ele, e é tão maravilhoso a gente imaginar que aquele menino, ali, enrolado, em alguns panos, com toda a simplicidade do ser, é o mesmo que criou o universo, e que tem o leme da sua história, da minha e de toda a humanidade em suas mãos, é Ele. O seu poder é incomparável. O poder de Jesus é incomparável. E nesta profecia, o profeta aponta para Jesus, o Messias. Aquele que desceu do céu, morreu na cruz, ressuscitou gloriosamente, foi exaltado à destra de Deus Pai e tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está no trono e governa as nações. Aleluia! Aleluia! Ele está no trono. Eu gostaria que você repetisse essa frase com a pessoa que está do seu lado. Ele está no trono e governa as nações. Ele está no trono e governa o Brasil. Aleluia! Aleluia! Eu e você precisamos confiar e saber que não pertencemos a este mundo, mas que nós pertencemos a Jesus Cristo. Amém? É a Ele, queridos, que nós pertencemos. Ele tem as rédeas da história. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. E Ele governa e cuida de você e da sua família. É Ele que cuida de nós. Seu nome é exaltado sobre todos os nomes. Isaías, queridos, ele apresenta 4 atributos de Jesus Cristo, o Messias. E o primeiro atributo, maravilhoso, conselheiro. Ele detém todo o conhecimento e sabedoria. Seus ensinamentos são a fonte de vida. Ele nos guia através do seu conselho. Ele oferece-nos vida abundante e nos recebe na glória. Aleluia. Aleluia. No Salmo 36:9, abre aí, por favor. Salmo 36:9 diz o seguinte: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Apocalipse 7:17.
Pois o Cordeiro, vocês conseguiram abrir? Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Aleluia! E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Isto é uma promessa do Senhor. Jesus nos oferece vida e abundância. Lá em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em Mateus 6:33, abrem aí, Mateus 6:33. Está pertinho de João. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, nós precisamos tanto ter essa palavra no nosso coração. É como Lucas disse aqui, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é fato e isso é comprovado. João 1:12. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aleluia, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Queridos, cada um de nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Somente entregando a sua vida a Jesus, você entenderá e terá esta vida em abundância. Você que está me ouvindo, que está nos acompanhando, você já entregou a sua vida a Jesus? Você que está aqui, você já entregou a sua vida a Jesus? Segundo atributo, Deus poderoso ou Deus forte. Em algumas Bíblias, Deus poderoso ou Deus forte. Ele é onipotente. Queridos, Ele é onipotente. Para Ele não tem coisa alguma demasiadamente difícil. Nós muitas vezes pensamos que pode ser difícil e queremos muitas vezes resolver com as nossas próprias mãos. Isso não significa que temos que ficar de braços cruzados. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque para Ele não existe nada difícil. Ele pode tudo quando quer. Para Ele não há impossíveis. Ele salva o perdido, liberta o cativo, cura o enfermo, ressuscita o morto, consola o triste, levanta o abatido e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E tudo o que Ele faz é para o louvor e para a glória, para a sua glória, para o seu louvor. Ele salva, queridos, o perdido. Olha o que está escrito lá em Mateus 18:11. Abre lá, Mateus 18:11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Querido, se existisse apenas este versículo na Bíblia,
nós teríamos toda a Bíblia, porque ele fala tudo o que é preciso. Fala sobre o motivo da vinda de Cristo aqui na terra. Ele veio em forma humana para te encontrar, para te resgatar, para te salvar. Ele veio te libertar, te curar, te consolar. Enfim, ele veio para te ressuscitar. Pois como eu e você, nós andávamos mortos. E através de Jesus, nós passamos a ter a vida. Queridos, antes, eu não sabia quem era Jesus de verdade. Talvez muitos de vocês fossem assim também. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu não tinha consciência do pecado. E que o pecado desagradava a Deus. Eu não tinha essa consciência. O pecado para mim era algo relativo. Eu podia mentir, como a maioria das pessoas mentem. Eu podia, qual é o problema? Mentiras para proteger alguém? Qual o problema de mentir assim? Uma mentirinha para fazer o bem para o outro? Qual o problema? Eu podia ser vingativa? Qual o problema final? A pessoa fez primeiro, vou fazer também. Vou dar o troco, olho por olho, dente por dente. Qual o problema? Eu não tinha essa consciência. Perdoar, talvez um ou outro, aquele que eu quisesse. Eu não tinha consciência que era necessário perdoar. Depender de Deus para tudo? Como assim? Como assim? Como eu vou pedir permissão a Deus para isso ou aquilo? Como assim? Eu não entendia isso. Rezava as orações que sabia de vez em quando. De vez em quando. Eu não sabia da importância de orar. E muito menos que quando eu estava orando, eu estava falando com Ele que Ele poderia falar comigo. Eu não sabia que falar com Deus era como eu converso com vocês. É como eu converso com meu pai, com meu filho, com meu marido. Eu não sabia. Eu não sabia que Ele poderia me responder falando ao meu coração, me direcionando, me mostrando o caminho. Eu não sabia. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Eu nunca tinha tido uma Bíblia sequer. Hoje, eu nem sei quantas eu tenho, para a glória de Deus. Porque quanto mais Bíblia, mais vontade eu tenho que comprar. Eu vejo uma diferente que tem algo que vai me ensinar diferente, eu quero. Os meus filhos, quando nasceram, primeiro presente do Daniel, ele vai lembrar. Ele tinha só, acho que uns 2 meses, então ele vai lembrar. Você tem? Oh, ele tem ela. Sabe qual foi o presente que eu dei para ele? Uma Bíblia. Uma Bíblia para ele tomar banho na banheirinha. Então ele foi tendo várias Bíblias. Os meus filhos, eu fui dando Bíblias para eles. Porque agora eu sabia a importância dessa palavra. E o melhor presente que eu podia dar para o meu filho era a Bíblia. Porque agora eu conhecia Jesus. Jejuar? Para que mesmo? Para que serve o jejum mesmo? Será que alguém faz isto? E olha que nasci em um lar onde meus pais eram totalmente envolvidos na igreja onde eles frequentavam. E eu sei que o meu relacionamento com Deus hoje é o resultado do que os meus pais me ensinaram, o pouco que eles sabiam. Ou seja, a maioria de nós
não sabíamos nada. Hoje sei muito mais do que eu sabia, mas muito menos do que eu gostaria. Continuo caminhando, buscando ser uma filha que consiga alegrar o coração de Deus, fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus por mim na cruz. Terceiro, Pai eterno. Terceiro atributo, Pai eterno, ou Pai da eternidade. Ele não foi criado. Queridos, Ele não foi criado. Ele é o Criador. Ele não passou a existir. É o Pai da eternidade. Ele é a causa de todas as coisas. Só Ele é eterno. Sua existência precede ao tempo. No desconhecido da eternidade, Ele já desfrutava a plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Apocalipse 22:13 diz, abrem lá, Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É algo, queridos, que mexe com os nossos neurônios. Como entender isto? Como entender? Queridos, somente pela fé. Como entender o funcionamento maravilhoso do corpo humano? Como você explica isso? Como que você explica como é que seu corpo funciona por dentro? Como você explica a natureza, a diversidade, a exuberância, as inúmeras galáxias, o universo? Como você explica isso? Nós não conseguimos explicar. Não tem como. Mas muitas vezes nós queremos entender a Trindade. Nós queremos entender como que Deus pode ser o princípio e o fim. Como que Jesus pode ser o rei, ter criado todas as coisas e nascer aqui na terra e conviver com os homens. E hoje está sentado à direita de Deus Pai, governando. Como assim? Como entender isto? Queridos, somente pela fé. Só pela fé. Alguém aqui já foi em alguma galáxia? Quem já foi? Pode ser essa galáxia nossa mesmo, não precisa ser as mais distantes, não. Alguém que já foi? Mas você acredita na galáxia? Nessa história da carochinha? Você acredita que existe mais galáxias por aí? Como que você acredita? Você acredita que o universo não tem começo e nem tem fim? Você acredita nisso? Como? Como que você acredita nisso? Como que você que está em casa acredita nisso? E por que você não acredita que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e que todas as coisas foram criadas por Ele? Quantas pessoas se dizem tão inteligentes, tão capazes, são capazes de acreditar em tudo isso, mas são incapazes de acreditar no Criador. São incapazes de acreditar na palavra. Quarto atributo, príncipe da paz. Ele veio, queridos, para trazer paz, através do sangue na cruz. Só através dele a humanidade pode conhecer a verdadeira paz. Ele quitou a nossa dívida. Ele morreu pelos nossos pecados, como Lucas disse aqui antes. E a sua justiça nos foi imputada.
Ele é o mediador, Ele é o intercessor, advogado, sumo sacerdote. Aquele que nos reconcilia com Deus e que nos dá a paz com Deus e a paz de Deus. Aleluia. Abre lá em João 16:33. Olha o que o nosso Senhor Jesus nos diz. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, aleluia, aleluia. Filipenses 4, nós vamos ler do 6 ao 7. Aleluia, queridos, o Espírito Santo se move no nosso meio porque Ele está aqui. Jesus está aqui. O culto é para Ele, é o nome dEle, é Ele, tudo por Ele. Filipenses, olha o que o Senhor fala para nós, para cada um de nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, aleluia, isso é libertador. É através da oração, é através das súplicas e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Queridos, quando fala aqui pela oração e súplicas e pela ação de graças, é porque nós não devemos ficar murmurando, reclamando, ficar falando dos desafios que estamos enfrentando. Saiba que o Senhor está cuidando de tudo. Ele cuida de nós, Ele nos ajuda, Ele nos ampara. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Se nós caminhamos com o Senhor, se nós confiamos no Senhor, se nós descansamos no Senhor, o nosso coração e a nossa mente sendo guardada nele, Ele nos protegerá e teremos paz. Queridos, Ele é o seu intercessor. Fala com seu irmão do lado aí. Jesus é o meu intercessor. Ele é o seu intercessor. Agora, queridos, nós temos mais um intercessor que a Bíblia nos fala. Não é somente Jesus, mas tem dois intercessores diante de Deus. E eu queria que você abrisse lá em Romanos 8:26. Olha o tanto que é importante nós caminharmos com Jesus. O tanto que é importante nós meditarmos na palavra. O tanto que é importante orarmos. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está orando, quando você está clamando, quando você está suplicando, o Espírito Santo está também intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Aleluia! 1 João 2:1. Queridos, é muito bom ler a palavra e saber que não sou eu, não é nenhum pastor que está dizendo, mas é o próprio Deus que está dizendo a nós. E em 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai,
Jesus Cristo justo, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo, aleluia. São nossos intercessores, nossos únicos intercessores, aleluia. Glória a Deus. Queridos, tudo que nós vimos através do capítulo 9, o versículo 6, nos fala de Jesus Cristo, o Rei, e não de um menino indefeso. E eu gostaria muito que vocês, a partir de hoje, compartilhassem com seus amigos, com seus parentes, que Jesus não é mais uma criança, não é mais o menino Jesus, mas que Ele é um homem, que Ele é poderoso, Ele é o Rei dos reis, e que continua governando. Nós vemos, eu quero ler com vocês o versículo 7 do capítulo 9, nós lemos no início, mas eu quero ler novamente com vocês. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Neste versículo, queridos, o profeta, ele continua a falar deste menino que nasceria, reafirmando o seu poder, reafirmando a sua autoridade e a sua eternidade. Porém, este versículo ainda não está concretizado totalmente. O primeiro versículo é uma profecia que já se cumpriu. Esse segundo versículo é uma profecia que em parte já se cumpriu, parte está se cumprindo e parte vai se cumprir. Nós estamos, queridos, vivendo momentos finais que antecedem totalmente esta profecia. O domínio de Cristo tem se estendido dentro de nós e por nosso intermédio. Vocês conseguem entender isso? O domínio de Cristo se estende através de você, dentro de você primeiramente, e depois através de você. E nós temos uma passagem na Bíblia que nos mostra exatamente isto. E eu quero que você abra lá, Atos 18, que você vai entender como que o domínio do Senhor é necessário que aconteça através das nossas vidas. Atos 18, 23 ao 28. Amém? Depois de passar algum tempo, Atos 18, 23 ao 28. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Aleluia.
Nesse trecho das Escrituras, nós observamos o domínio de Cristo se estendendo dentro e através do apóstolo Paulo, de Apolo, do apóstolo Paulo, de Apolo, de Áquila e Priscila. Nós sabemos que a casa de Priscila e Áquila foi uma casa onde pessoas conheceram Jesus. Eles foram os primeiros naquela região. E assim, queridos, desde que eles começaram, sucessivamente até os dias de hoje, onde você e todos nós cristãos, nós somos os protagonistas. Nós somos os agentes de Cristo para propagarmos as boas novas do Evangelho de Cristo. É através de você, é através de cada um de nós, de vocês que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que cada um de nós que chegamos aqui, alguém falou do amor de Jesus para nós. Alguém pregou do Evangelho para nós. E dessa forma, somente assim, nós alcançaremos todo mundo, todos os lugares, até os confins da terra. É um falando para o outro, é um testemunhando, falando quem é Jesus, falando das boas novas. E concluindo, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos agora por um momento e refletissem nas perguntas que eu vou fazer a vocês. Qual desses nomes é mais importante para você no momento em que você está vivendo? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Você tem o costume de adorá-lo pelos seus atributos? Você que está em casa, você tem esse costume? Você tem sido um agente de Cristo, contribuindo para que o seu domínio se estenda, para que haja paz e que o seu reino seja estabelecido com retidão e justiça? O que você tem feito? Queridos, saibam que é uma honra e um privilégio sermos colaboradores do nosso Senhor Jesus. E você participando ou não, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. Nós é que perdemos, porque a obra dele não para. O que ele tem para realizar não vai parar. Você pode fazer parte disso, ou pode decidir não fazer. A escolha é sua.